Evangelho, segunda-feira da quarta semana do tempo pascal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da quarta semana do tempo pascal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, com a Santa Liturgia, hoje, voltamos ao 10º capítulo do Evangelho de São João, que ouvimos ontem no Domingo do Bom Pastor. Como vocês puderam perceber, ontem ouvimos a narração do versículo 11 em diante, até que se completasse no versículo 18, todo o discurso a respeito do bom pastor. Hoje, segunda-feira, lemos a parte precedente do 10º capítulo, onde Jesus se apresenta como aquele que é a porta. Começou assim o versículo 1. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta no redil das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Só há um modo de chegar até as ovelhas, passando pela porta. Quando pensamos que o Senhor disse que ninguém vai a Ele senão conduzido pelo Pai, todo aquele que o Pai ama e lhe entregou, Ele não perderá. Ouvir Jesus se apresentar como a porta no redil, pois Ele mesmo dirá, em verdade vos digo, versículo 7, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta por onde elas passam. Eu sou a porta que legitima também a entrada daqueles que virão cumprir o ofício de pastor para cuidar das ovelhas do rebanho. Ontem rezávamos por todos os sacerdotes no mundo, por conta da celebração do Domingo do Bom Pastor. Vimos o Santo Padre ordenar novos sacerdotes na Diocese de Roma e tantos outros bispos em todo o mundo ordenaram vários sacerdotes nesse domingo tão bendito e de grande alegria para toda a Igreja no mundo. Hoje estamos percebendo um pouco mais daquilo que ontem falávamos. Como é importante rezarmos pelos nossos sacerdotes para que sejam homens fortes na intimidade com Cristo. Pois não se apacenta o rebanho do Senhor sem passar pela porta. Que o coração deles sejam sempre corações intimamente configurados ao coração de Jesus. Corações que estejam estreitamente ligados ao coração do Senhor. Porque ao mesmo tempo que o Senhor é a porta, e por essa porta passarão os pastores para conduzir as ovelhas, é essa a porta que legitima aqueles que entram
pois todo aquele que passa pela porta passa na condição de ovelha, do bom pastor, mas alguns passam ungidos pelo bom pastor para serem pastores em favor do rebanho, cumprindo o pastoreio em seu nome. Ele legitima porque aqueles que não entram pela porta não pertencem a ele, são ladrões. E eles não vêm porque amam as ovelhas e se importam com elas. A vida de cada um deles vale mais do que a vida de cada uma daquelas ovelhas. Todo aquele que passa pela porta recebe, na condição de ovelha, a plenitude do amor de Deus em favor dele. Sua vida vale a totalidade do amor de Deus por você. Nossa, isso é um valor infinito. Vale tanto a sua vida aos olhos de Deus. Mas ao mesmo tempo, todo aquele que passa por essa porta como pastor para cuidar do rebanho, deve passar disposto a entregar a sua vida por cada uma daquelas ovelhas. Ou seja, unido à humildade e à entrega do coração de Jesus, ele cruza a porta e nisso estabelece sua aliança com o Senhor de entregar sua vida à altura do amor de Deus por cada uma daquelas ovelhas. Tudo meu é seu, Senhor, e tudo entrego por amor do seu rebanho. Essa primeira parte do texto termina o evangelista dizendo que os interlocutores de Jesus não compreenderam bem a metáfora que o Senhor usa ao falar que as ovelhas vão ser conduzidas para boas pastagens se o pastor passa sob a porta com as ovelhas. E as ovelhas estarão em segurança se o pastor passa pela porta conduzindo-as ao redil. É o passar pela porta que assegura o caminho, o itinerário, as pastagens frondosas e benditas, seguras e nutritivas que irão fortalecer o rebanho. E também é a passagem pela porta que irá levá-las outra vez a estar em segurança durante a noite. A imagem da porta como a imagem de Cristo é muito eloquente para a gente. Naquele momento, aqueles que ouviram não conseguiram compreender essa metáfora. Mas nós que já estamos depois do cumprimento da revelação da paixão, morte e ressurreição do Senhor, temos o privilégio de olhar para esse texto e compreendê-lo em uma profundidade bem maior. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, cada um dos senhores, pais e mães, pastores e pastoras de um pequenino rebanho, são chamados a olhar para o testemunho dos sacerdotes, que foram ungidos para serem pastores do rebanho de Cristo, em nome do Senhor, e o Senhor, pelo dom natural e pelo sacramento do matrimônio, abençoou cada um de vocês para cuidarem desse pequenino rebanho amado por Ele, que é a família de cada um de vocês. Como é importante ouvirmos juntos que é preciso que passemos pela porta se queremos conduzir a nossa família no caminho certo. Se queremos dar à nossa família o necessário para que vivam em paz e em segurança, para que consigam atravessar os vales e as montanhas, é preciso passarmos por essa porta. Tudo que nos espera depois dela será enfrentado com a certeza de que passamos sob ela. O que isso significa, Padre? Significa que
se a porta que é Cristo se abre diante desse horizonte que é o meu dia, ou aquela novidade que se apresenta no novo dia que estamos começando, vá em direção. As ovelhas não podem ficar presas o tempo inteiro no redil, porque passaram fome e em breve adoecerão. É preciso sair. Mas sairemos sempre passando sob essa porta. E a porta se abre na direção do caminho a ser traçado. Isso significa que esse caminho será traçado com o teu Senhor. A cada dia de novo se abre a porta do redil. Recorda-te que você está passando sob ela e está indo com Cristo conduzir a sua família ao longo daquela jornada. Se lá fora está chovendo, se lá fora o vento se agita, se lá fora se escuta o uivo dos lobos que estão próximos, recorda-te. Você está saindo, passando sob a porta. Ela se abre. Pois o Senhor está contigo e há de te acompanhar em segurança na partida e no retorno. Ele permanecerá contigo todo instante, mas é preciso que ao passar sobre essa porta você renove a sua aliança cotidianamente, pois o rebanho não pode ficar retido dentro do redil. Assim como esse Senhor que é porta e é bom pastor, renovar a sua aliança de entregar a vida pelas ovelhas que lhe foram confiadas. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, como nós temos a chance cotidianamente de fazer essa renovação, e essa é uma grande graça de Deus. Por quem você vive a sua vida? Eu vivo a minha vida pela minha família. Eu entrego a minha vida pela minha esposa e pelos meus filhos. Eu entrego a minha vida por aqueles que o Senhor ama. Eu entrego a minha vida pelos meus paroquianos. Eu entrego a minha vida pela missão que o Senhor me confia. Minha vida ela já está inteiramente empenhada. E cada vez que eu renovo essa entrega cotidianamente, eu estou renovando também a certeza de que o Senhor está comigo. Pois a porta se abre para que a gente siga. E se nós passamos sob ela, o bom pastor caminha conosco. Ele não nos entrega ao mundo. Lembremos João 17. Ele intercede por nós e permanece conosco. Como escreve o monge São Macário hoje, em um dos seus comentários, eu tinha o texto para partilhar com vocês, o monge egípcio. Ele escreve assim, falando sobre o Evangelho de hoje: qual é a economia da vida de Cristo? É o regresso da nossa natureza a si própria, a sua restauração. Porque Cristo concedeu à natureza humana a dignidade de Adão, o primeiro homem. Além disso, concedeu-lhe graça verdadeiramente divina e verdadeiramente grande. Sabe qual? A herança celeste do Espírito bom, fazendo-a sair da prisão das trevas e mostrando-lhe o caminho da vida. Quem passar por esta porta, meu irmão e minha irmã, quem bater a esta porta, poderá entrar no reino dos céus. Pois está dito: pedi-vos será dado, batei-vos será aberto. Por essa porta, que é Cristo, poderão entrar todos quantos quiserem encontrar a liberdade de sua alma e desejarem que esta recupere os seus pensamentos e se enriqueça permanentemente com Cristo Jesus e o tenha como Senhor, em comunhão com o Espírito Santo. A cada dia, o Senhor
que é bom pastor por nós, diante da nossa missão vocacional, se faz também porta para que possamos caminhar através dela. É por Cristo que andamos e enfrentamos cada coisa da nossa vida. Por isso, renovar cotidianamente essa certeza que o Senhor nos conduz ao longo daquele dia é renovar a certeza da restauração operada por Ele em nossas vidas, a partir da sua paixão, morte e ressurreição, a partir do batismo que recebemos. O dia me espera, mas eu vou enfrentá-lo através da porta, ou seja, através da fé. Eu vou enfrentá-lo sob a unção do meu Senhor. Eu vou enfrentá-lo à frente de minhas ovelhas, aquelas que o Senhor me confiou, pois Ele, que é o bom pastor de minha alma, me ungiu, me consagrou para que eu possa conduzir essas almas que Ele tanto ama às paragens seguras e ao lugar sereno da vida. Se caminho como pastor desse pequenino rebanho, é porque o meu pastor caminha comigo. É dele que aprendo a como pastorear o pequenino rebanho que me foi confiado. E ele vai caminhar comigo hoje para me ensinar. A cada dia aprendemos com Jesus como cuidar das ovelhinhas que ele nos deu, das ovelhinhas que ele nos confiou. E ele nos ensina como? A como entregar a nossa vida por amor. Esse é o grande ensinamento que temos a aprender. E como é bom a chance de meditarmos o Evangelho e começarmos o dia falando sobre essas coisas, porque o coração já se torna sensível a tudo aquilo que nos espera ao longo do dia. Começar o dia dizendo: vem, Senhor Jesus, conduz meus passos. Estou partindo para cuidar do seu pequenino rebanho. Eu consagro, Senhor, a Ti todos os meus esforços, todos os meus empreendimentos desse dia, todas as coisas que farei, quero fazer para a honra e glória do seu santo nome e para o bem e a santificação de minha família. Olha essa frase como é importante, porque ao longo desse dia o seu estado de ânimo pode mudar muitas vezes. E por muitas razões, problemas, complicações, enfim. Tudo eu quero fazer pela santidade da minha família. E recordar essa oração do início da manhã, em diversos momentos do seu dia, onde o seu coração se agitar, isso é obra do Espírito Santo. Ele cumpre esse cuidado conosco, de nos recordar essa oração. Mas para isso é preciso que essa oração se torne habitual. Ele não pode recordar algo que ainda não foi semeado. Então, o Espírito Santo semeia bons propósitos e inspirações santas no nosso coração, como essa, por exemplo. Que na prática cotidiana e no delicado amor pelas coisas de Deus, essa oração vai se tornando rotina na nossa vida e se incorpora ao nosso ritmo cotidiano. E agora o Espírito Santo age de maneira ainda mais extraordinária, porque levar-nos a graça de termos esse ato de amor cumprido todos os dias já é uma graça do Divino Espírito. Ele cumpre uma graça ainda maior, que é recordar-nos desse ato de amor, suscitando o fulgor do amor de Deus no nosso coração, exatamente nas horas difíceis da nossa vida.
para que, recordando-nos daquilo que dissemos ao Senhor, recordemos-nos também daquilo que o Senhor por primeiro nos disse a respeito do seu amor, porque é essa certeza que nos mantém de pé e não nos faz voltar atrás no amor que declaramos. Não é a nossa própria força, é a certeza do amor de Deus por nós. É isso que nos mantém de pé, porque somos frágeis, mas em Deus somos fortes. Que maravilha, meus irmãos. Como é bom falarmos disso. E como é bom entendermos que a vida interior, a vida espiritual, não é uma realidade que se improvisa, mas que se celebra cotidianamente. E a metáfora de hoje, a imagem de hoje, que o próprio Senhor escolheu para si, é importante isso, não foi uma imagem atribuída por um outro. Jesus se apresenta como a porta por onde passam as ovelhas. Eu sou a porta. Se alguém entra por mim, será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Entrará e sairá. Entraremos no redil, sairemos do redil, encontraremos pastagem. Sabe o que isso significa? Que nunca estaremos perdidos no mundo, meu irmão. Quem está com Cristo não se perde jamais. Não perde o sentido da sua vida. Não perde a finalidade última da sua vida. E não se perde também na concreteza da vida. Sobre como entregar. Quem está com Cristo não tem um dia perdido. Porque todos os dias se tornam plenos, pois o Senhor está conosco. Como vemos pessoas que falam, e sobretudo nas redes sociais, às vezes impressiona a quantidade de pessoas que se apresentam publicamente como estando perdidas. Oh, meu Jesus! Quantas almas dispersas! E o Senhor dizendo, todo aquele que vem a mim, todo aquele que ouvindo a minha voz vem a mim, porque assim as ovelhas vão até o pastor, que conhecendo a minha voz vem a mim, não estarão mais perdidos. Entrarão e sairão, encontrarão pastagem. Não lhes faltará nada e não estarão soltos do mundo sem saber para onde ir. A vida será plena de sentido. E é verdade, quando amamos em Deus, a nossa vida se torna plena de significado. Procuremos ao longo dessa semana rezarmos de maneira particular por todos aqueles que se encontram dispersos e perdidos no mundo. Consagremos a nossa pequenina, o nosso pequenino rebanho, a nossa família, as almas que nos foram confiadas no ministério sacerdotal, na vida consagrada, na comunidade da vida consagrada, mas de maneira particular rezemos por aqueles que estão ainda dispersos, por aqueles que estão tendo dificuldade para ouvir a voz do pastor ou aqueles que ainda não a reconhecem. E permitamos que o Senhor, se for de sua vontade, possa receber não apenas a nossa oração, cheia de compaixão que vem dele próprio, por esses nossos irmãos, mas possa receber a nossa oferta pessoal de sermos também vozes que ajudam nossos irmãos e irmãs a encontrarem Cristo. Que nós possamos ser aquela ovelhinha amiga que se aproxima daquela que está dispersa, daquela que está se afastando do rebanho, para recordá-la que o pastor está chamando e que o pastor está próximo. E assim possamos nós sermos nas mãos do pastor aqueles olhos e ouvidos atentos pelas ovelhas feridas e dispersas, a fim de que a nossa alegria esteja unida à alegria do coração do nosso bom pastor,
por encontrar a ovelha perdida e ferida e trazê-la para os seus cuidados. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Divina Pastora, a Virgem Santíssima, a Virgem Maria e São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.